28 de março de 2025. O dia em que um terremoto de magnitude 7,7 atingiu parte da Ásia, causando uma destruição absurda e agravando a situação humanitária em alguns países do continente. Até o momento em que estamos gravando este vídeo, mais de 3.400 mortes foram confirmadas. Mas as equipes de resgate estimam que milhares de corpos ainda estejam sob os escombros. Ao total, o número de vítimas fatais pode chegar a 10.000 pessoas. Enquanto os socorristas tentam resgatar possíveis sobreviventes, o medo se alastra pela região. O Japão emitiu um alerta sobre um mega terremoto que deve acontecer nos próximos anos e que pode causar 300.000 mortes. Muitas dúvidas surgiram com esse alerta. Afinal, é possível prever terremotos? Como o terremoto em Mianmar aconteceu e por que ninguém previu que ele estava chegando? Qual a chance de algo assim acontecer de novo? Essas são algumas perguntas que vamos responder hoje aqui no Top 10. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e mande esse vídeo para quem você acha que também vai gostar. Vamos lá? Imagine estar no alto de um arranha-céu quando, de repente, tudo começa a tremer. Foi exatamente o que aconteceu com Kwon Yoon-jun, um sul-coreano de 38 anos que se exercitava no complexo Park Origin Trongler, em Bangkok. Ao sentir o tremor, ele percebeu que a passarela que conectava as torres do edifício em que ele estava tinha sido rompida. Em meio ao caos, outras cenas surreais foram registradas nas coberturas de prédios luxuosos em Bangkok. Vídeos mostram piscinas infinitas se transformando em verdadeiras cascatas, com a água transbordando e caindo dezenas de andares abaixo. Um dos vídeos, hóspedes relaxavam à beira da piscina quando o tremor fez com que ondas gigantes se formassem, forçando todos a saírem correndo de lá. Essas imagens impressionantes ilustram bem a força do terremoto. Outra cena chocante também veio de Bangkok, onde um arranha-céu de 33 andares em construção desabou completamente. Esses vídeos impressionantes são só alguns exemplos do desastre que aconteceu no Sudeste Asiático nesse fim de março de 2025. Como a gente viu, Mianmar e alguns países ao redor foram sacudidos por esse terremoto poderoso. Mas qual foi a causa disso tudo? Por que justamente lá? Um país pobre e cheio de conflitos. E o mais importante, o que isso nos diz sobre o nosso planeta. Antes de tudo, vamos te situar no mapa. Mianmar, também conhecida como Birmânia, é esse ponto aqui na tela. O país fica no Sudeste Asiático, entre os territórios gigantes da China, Índia e Tailândia. Mianmar é um país de cultura riquíssima, com templos hindus históricos, florestas tropicais e uma população de mais de 54 milhões de pessoas. Além do turismo, a economia de Mianmar também se baseia na produção de arroz e na exploração de gás natural. Por lá, quase metade da população vive em situação de pobreza, que é bastante piorada por conta das instabilidades políticas, sociais e também geológicas. Na tarde de 28 de março de 2025, o terremoto de magnitude 7,7 atingiu a região central de Mianmar, com epicentro próximo a Mandalay, a segunda maior cidade do país. Até agora se sabe que o tremor causou a morte de mais de 3 pessoas no país e deixou mais de 5.000 feridos. Isso sem contar com os milhares de desabrigados que perderam suas casas e agora enfrentam um cenário de total incerteza. Para você ter uma ideia do estrago, mais de 5.000 prédios
prédios vieram abaixo. Escolas, hospitais, templos, tudo virou escombros em questão de segundos. As estradas e pontes ficaram tão danificadas que os resgates demoraram para chegar em várias áreas e o tempo, claro, não ajudou em nada. Chuvas fortes, ventania e muita lama dificultaram a chegada da ajuda. E olhe só que loucura. O terremoto foi tão forte que causou reflexos fora de Mianmar. Na Tailândia, especialmente em Bangkok, o colapso de um prédio em construção deixou pelo menos 17 mortos. Na China, particularmente na província de Yunnan, foram registrados danos materiais, mas, pelo menos, não há relatos confirmados de vítimas fatais. Mas por que esse terremoto foi tão forte e devastador? Para entender, é preciso olhar com atenção para essa região da Ásia. Veja só esse ponto aqui no mapa. Agora imagine que a crosta terrestre é como um quebra-cabeça, só que as peças estão vivas e em constante movimento. Essas peças são chamadas de placas tectônicas e elas ficam flutuando sobre o manto da Terra. Quando elas se empurram, se arrastam ou batem umas nas outras, o estrago é certo. É aí que acontecem terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. E a localização de Mianmar não ajuda em nada. O país está numa verdadeira encruzilhada tectônica. Ele fica espremido entre duas placas, a placa indo-australiana e a placa eurasiana, como se estivesse entre duas forças gigantes disputando uma partida de cabo de guerra subterrânea. Tá vendo esse anel vermelho marcado no mapa? Esse é o famoso Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais perigosas do mundo. É uma das áreas com maior atividade sísmica e vulcânica do planeta. Ele passa por lugares como Japão, Indonésia, Filipinas, Chile, Estados Unidos e Canadá e, claro, Mianmar está ali, na bordinha, pegando carona nessa montanha russa geológica. A cada ano, milhares de tremores acontecem nessa região, uns pequenos, outros bem grandes. Alguns passam despercebidos, outros, como o de 2025, mudam a vida de milhares de pessoas. Agora que você já sabe dos riscos do Círculo de Fogo, você teria coragem de viajar para um desses lugares? Fica receoso ou as belezas da região superam o medo de um mega terremoto que pode acontecer a qualquer momento? Me conta aqui, nos comentários. Como as pessoas sentem um terremoto? Para nós brasileiros é difícil imaginar um terremoto acontecendo. O chão tremendo, as coisas ao redor caindo, a sensação que o chão vai se abrir a qualquer momento. Tudo parece muito surreal para a gente, que estamos bem no meio de uma placa tectônica e quase não sentimos a atividade dela. Quando um terremoto acontece, o que as pessoas conseguem sentir, na realidade, é só o finalzinho de uma história que começa lá embaixo, no subsolo, a quilômetros de profundidade. Quando as placas tectônicas colidem, elas liberam uma energia absurda, muito absurda mesmo, que se espalha pela Terra em forma de ondas, as chamadas ondas sísmicas. Primeiro vem a onda P, a onda primária. Ela é a mais rápida de todas e chega antes, como uma espécie de mensageiro do caos. Essa onda se move em linha reta, como uma mola sendo comprimida e esticada. Quem está na superfície sente algo como um tremor de leve, um chacoalhar vindo de dentro da terra. Quase sempre é tão rápido que mal dá tempo de entender o que está acontecendo. Logo depois vem a onda S, a onda secundária. Essa aí é mais lenta, mas bem mais agressiva. Ao invés de ir em linha reta, ela balança o chão de um lado para o outro, como se a Terra tivesse entrado num estado de agitação intenso. Essa onda S é a que começa a derrubar prateleiras, rachar paredes e fazer a galera sair correndo para o meio da rua. Mas ainda não acabou. Depois chegam as ondas superficiais. Essas são as mais destrutivas de
todas. Elas viajam pela crosta da Terra e balançam tudo que estiver em cima: casas, postes, carros, pessoas. São mais lentas, mas com um movimento potente que lembra uma montanha russa. Essas são as responsáveis por quebrar tudo e causar a maior parte das mortes. É possível saber qual foi o tipo de onda que chegou pelas sensações que elas causam. Primeiro, um sacolejo leve, que seria a onda P. Depois, um balanço forte lateral, que seria a onda S. E, por fim, o caos geral, como se o chão virasse uma gelatina, que são as ondas superficiais. Um terremoto é como um pesadelo daqueles em que o chão parece desaparecer e tudo despenca ao seu redor. Depois do terremoto, o governo de Mianmar, que é uma ditadura militar, declarou estado de emergência em várias regiões do país, mas só o governo local não consegue dar conta do estrago. O país precisou pedir ajuda humanitária internacional para auxiliar nos esforços de socorro. Países como China, Índia e Rússia mandaram equipes de resgate e suprimentos. A comunidade internacional, incluindo a ONU, também fez apelos urgentes por apoio humanitário. Só que, infelizmente, ainda existem relatos de que a distribuição da ajuda não está sendo igual para todos. A resposta ao desastre tem sido prejudicada pelo conflito civil que acontece por lá. Grupos de resistência, como as Forças de Defesa do Povo, anunciaram um cessar-fogo temporário para facilitar a chegada de ajuda, mas o governo continuou as operações militares. O resultado? A assistência aos feridos continua precária e difícil. As condições climáticas também não estão ajudando. Chuvas intensas e ventos fortes interromperam temporariamente o uso de equipamentos eletrônicos de salvamento, tornando a situação ainda mais desafiadora para quem ficou desabrigado. Para piorar, sempre existe a chance de um novo terremoto acontecer. Como nós te mostramos, a posição de Mianmar não é nada favorável. Quando a Terra decide se mexer, é literalmente impossível controlar. Nem os cientistas mais brilhantes, nem os países mais desenvolvidos, nunca ninguém conseguiu chegar perto de um plano para controlar terremotos. Mas será que isso um dia vai ser possível? Imagine se a gente tivesse um aplicativo no celular que avisasse assim: olha, alerta, terremoto chegando em 3 dias. Seria de grande ajuda, né? As pessoas poderiam correr para lugares mais seguros, conseguiriam se proteger e muitas tragédias seriam evitadas, mas infelizmente ainda não chegamos lá. Quando as placas tectônicas começam a se mexer, os cientistas até conseguem apontar com alguma antecedência que existe uma tensão acumulada. Podem dizer até onde o risco pode ser maior, mas não conseguem cravar nem o dia nem a hora do tremor. É quase como uma mola tensionada que você sabe que vai arrebentar a qualquer momento, mas é impossível dizer quando. Por enquanto, o máximo que a ciência consegue fazer é monitorar áreas de risco usando sensores no solo, satélites e medindo o comportamento de ondas sísmicas. Em alguns casos, dá para emitir alertas segundos antes do tremor chegar, como no Japão, por exemplo, mas são apenas segundos no estilo salve-se quem puder. Agora, será que um dia a gente vai conseguir ter as previsões exatas? Olha, existe alguma esperança, mas ninguém sabe ao certo. Cientistas têm estudado o que acontece na Terra antes de um tremor acontecer. Eles medem alterações no campo magnético, as emissões de gás e o comportamento de animais antes dos terremotos. Alterações de padrões podem indicar a ocorrência de um tremor, mas nada até o momento se mostrou confiável o suficiente para prever o fenômeno. E controlar um terremoto, então, aí é ficção científica total. A força liberada por um terremoto é como a de centenas de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. A gente não tem a menor chance de segurar esse rojão. O máximo que podemos fazer é nos preparar melhor com prédios feitos para suportar movimentos fortes, com sistemas de alerta e com educação da população sobre o que fazer. Nosso país está localizado bem no meio da placa sul-americana.
E isso é tipo estar sentado no meio de um sofá gigante longe das beiradas onde acontecem aquele empurra-empurra. Para nossa sorte, os terremotos mais fortes costumam acontecer nas bordas das placas tectônicas que estão bem longe de nós. Mas atenção, isso não significa que os tremores não acontecem aqui no Brasil. Já rolou, sim, e mais de uma vez. Em 1955, no Mato Grosso, foi registrado um tremor de 6,2 na escala Richter. Em 2015, no Acre, um outro balanço de nível 6,4 aconteceu e, recentemente, em Minas Gerais, uma cidade registrou 9 tremores diferentes em 2 dias. No geral, esses abalos são intraplaca, ou seja, acontecem dentro da placa tectônica e costumam ser mais fracos e esporádicos. Eles não têm a mesma força destrutiva daqueles que afetam a Ásia, por exemplo, ou até mesmo o Chile, nosso vizinho, que sofre bastante com as ondas sísmicas. As chances de um mega terremoto acontecer no Brasil são bem pequenas. A possibilidade de um tremor aqui causar o tipo de destruição que aconteceu em Mianmar é mínima, mas isso não quer dizer que a gente está 100% imune. O solo brasileiro também sente devagar, de forma discreta, mas sente. Agora eu quero saber de você. Conhece alguém que já presenciou um terremoto? E o que você faria se a Terra começasse a tremer? Me conta aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda e muito o nosso trabalho. E claro, se ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo na inscrição e ativa o sininho. Até o próximo vídeo.